Essa é a previsão das cartas do tarô para terça-feira, dia 9 de junho de 2026. Vamos então entender como vai ser nosso dia. E, claro, eu vou compartilhar com vocês aqui. Tô todos os dias aqui com vocês juntinhos. Tudo bem com vocês? Como é que passaram essa noite? Dormiram bem? Descansaram bem? Enfim, vamos entender como vai ser o nosso dia. Espero que vocês estejam bem. E é o seguinte: aqui nas finanças nós temos a carta do Mago, que prevê um dia com bastante sucesso nas finanças, inclusive através de volumes altos, valores altos, né, que tem chance de entrar na nossa conta, inclusive pela nossa capacidade de fazer essa renda acontecer da melhor forma, sabe? Com, por exemplo, situações que nós podemos investir e isso ter um retorno bacana, assim, né? Importante, assim, bem volumoso, assim. E um detalhe que não pode deixar passar, assim, nessa energia, é que esse dia talvez podem existir aquisições e recursos com vantagens e desvantagens. Por exemplo, existe a chance de a gente investir, de você investir seu dinheiro em algo que, em primeiro momento, pode trazer algum tipo de prejuízo, mas que depois, de alguma forma, pode ser lucrativo, sabe? Você pode pensar, tipo, né? Principalmente assim, acredito que isso diz respeito muito à questão desse momento que nós estamos, né? Que em questão da manipulação econômica, dos fatores, das coisas que envolvem os fundos monetários, enfim, né? Que com essas situações que estão acontecendo, como guerra e tudo mais, tudo isso acaba influenciando na economia, né? Então pode sim ser aquele dia que, por exemplo, você investe algo e aí perde, mas depois ganha o dobro, ganha o triplo, entendeu? Então pode haver uma certa instabilidade, um risco assim que na verdade é uma oportunidade, sabe? Que vai depender também do contexto que você se encontra, claro, né? Mas no geral é uma boa oportunidade sim para ganhar bastante dinheiro, tá? No trabalho nós temos o As de Ouros, que fala sobre um contrato ou um trabalho, um cliente, uma oportunidade que pode gerar lucros, ganhos e abrir portas para melhorar também a situação financeira, porque justamente muitas vezes eu, por exemplo, a minha renda vem do meu trabalho, então é, né, aqui o As de Ouros ele proporciona, por exemplo, novos clientes que podem trazer uma gorjeta, uma boa recompensa. É, gente, a gente recebe gorjetas, né? Às vezes a gente pensa assim, pô, algumas vezes eu falo por mim, né? Eu já me peguei pensando assim, ai, será que o meu preço tá de acordo? E realmente às vezes eu vejo, inclusive, outras colegas que cobram muito mais caro, assim, digamos, né? E não tô aqui para botar preço em nada, mas a gente percebe nesses momentos que às vezes quando né, a gente recebe ainda gorjeta, né? Então, nossa, é um dia muito, muito bom para receber gorjetas e talvez até algo que gere uma renda extra, sabe? Enfim, na área amorosa, nós temos aqui o Oito de Espadas, que fala sobre um medo, sobre um receio de não corresponder às expectativas das pessoas, que pode nos fazer sentir desconfortáveis em algumas situações, principalmente quando nós não soubemos o que fazer ou não tivermos a ousadia de tomar uma atitude. Porque, assim, é bem provável que talvez a gente se sinta um pouco encurralado, sabe? Em alguma situação e, por exemplo, pode acontecer da gente não conseguir fazer algo para alguém ou não conseguir dar um passo à frente, ou até mesmo para nós mesmos, pode ser que a gente não consiga de alguma forma fazer algo por nós ou pelos outros e tal, mas é um dia que pode trazer alguns pequenos desconfortos, então, principalmente se tratando de situações que nós temos tudo para mudar ou fazer algo por isso, para melhorar as coisas assim, para tomar uma atitude ali, né? Só que a gente espera que algo aconteça, que algo resolva por nós. Então, tem algumas coisas que fazem com que nós terceirizamos as nossas responsabilidades. Por exemplo, eu quero dar um fim nesse relacionamento, mas eu não consigo. Eu só vou ter coragem se a pessoa quiser terminar ou se acontecer alguma coisa. Sabe? Olha só, você não, né? Quando a gente pensa dessa forma, a gente acaba não usando o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, o nosso desejo, né?
onde, por exemplo, estou num trabalho, vamos supor, mas não consigo sair, não consigo dar um passo e estou esperando que me demitam ou que aconteça alguma coisa para eu sair. Olha só, imagina só. E tem gente, tem muita gente que pensa assim, pessoal, porque geralmente essas pessoas elas preferem que aconteça algo com elas, que algo tire elas daquele conforto, daquela zona de conforto ali, daquela situação que ela não tem coragem de tomar atitude, do que a própria pessoa tomar atitude, olha só. Então vamos pensar sobre isso também, tá? E na saúde, o 8 de copas fala sobre esse movimento de nos afastarmos de coisas que não fazem bem também. Por exemplo, se a gente percebe que comer algo ou fazer algo nos prejudica, é mais fácil a gente tentar se afastar aos poucos do que continuar se colocando nessas situações que fazem mal para nós mesmos, né? Então, é um dia que a gente percebe que a culpa é nossa por estarmos teimando com as nossas próprias condições. Por exemplo, vamos supor que você seja intolerante à lactose, assim como eu também sou. Nossa, gente. E aí, até eu descobrir isso, nossa, passava mal, só passava mal. E aí achava às vezes que estava grávida, porque passava muito mal, sempre com náusea, sempre com. Enfim. Mas assim, né, a pessoa que tem intolerância à lactose, cada vez que come e ingere algo que tenha derivados do leite, passa mal. Então, isso é uma situação, né? Claro, tem o lactase que dá para beber, mas o que que eu quero dizer com isso? É a gente que mesmo que se coloca, a gente sabe que vai passar mal e a gente faz aquilo ali. Vamos supor, você tem pressão alta e não pode comer certas coisas, e também tem que cuidar o sal e tudo mais. Então, você sabe muito bem que se colocar nessa situação, que fazer essas coisas só vai fazer você passar mal mesmo. Então, veja, às vezes nós sim somos responsáveis, nós sim estamos fazendo, né? Que a gente diz, ai, às vezes quer dizer que tem. Eu recebo muitas pessoas, às vezes, nos atendimentos com tarô, que falam assim, ai, estão me jogando olho gordo, estão me fazendo macumba, estão fazendo magia pra mim morrer, pra mim, ai, Deus do livre. E aí não é, às vezes a pessoa mesmo ali que tá fazendo algo que não podia, que não deveria, né? Que não deveria, que não podia, que não deveria, que sabe que vai passar mal, que não pode. Então, assim, né? Também a gente tem que pensar, né, no quanto a gente está sendo responsável por nós mesmos e por aquilo que acontece, tá? E aqui na no conselho, perdão, a imperatriz ela vai nos indicar a cuidar de nós mesmos, da nossa aparência, dos nossos suprimentos, daquilo que nos cerca e que de alguma forma nós nutrimos, né? Então, da nossa casa, dos nossos bichinhos, dos nossos filhos, se você tiver filhos, né? Enfim, da sua aparência, da sua roupa, né? Do seu lar, da sua casa, das suas coisas, daquilo que você precisa também, dos teus suprimentos, sabe? Enfim, essa energia nos aconselha a ser nós mesmas e confiarmos na nossa capacidade de criar aquilo que nós desejamos com atenção, cuidado e dedicação, sabe? E ela nos incentiva a resolver as situações com calma, paciência e compreensão, tal como a imperatriz, né? Que ela traz essa energia aí da calma, da compreensão e também, assim, né? Dessa intuição, dessa sensibilidade de perceber que as coisas elas não se resolvem apenas no superficial, e sim tem muita coisa por trás, às vezes, né? Às vezes a gente percebe que tem coisas, por exemplo, situações que envolvem coisas muito mais profundas, complexas, que exigem né, uma calma, uma paciência. Então, esse dia nos inspira e nos aconselha, né, a resolver as coisas dessa forma. E, eu, claro, quero lembrar vocês que essa é uma tiragem coletiva, talvez não vai ressoar especificamente com alguma questão particular. E, caso você queira fazer uma leitura e fazer um jogo de cartas, tirar suas dúvidas, seja a respeito de algo que você precisa fazer ou precisa saber, enfim, eu vou ficar aqui ao seu dispor no link que você encontra aqui na descrição, aqui embaixo na legenda, e a gente consegue conversar melhor e eu consigo entender como eu vou poder te ajudar através das cartas, tá bom? Um abraço fraterno, fiquem bem. Não esquece de deixar o seu like, de seguir o perfil, ativar as notificações, independente da plataforma que você tiver. Comenta um emoji aqui também para mim, porque com certeza o algoritmo vai te entregar mais esse conteúdo. Porque às vezes você pode pensar, pô,
Não sei por que que não tá aparecendo para mim as previsões da Tami. E aí, quando você vai ver o que que acontece, o algoritmo, ele trabalha assim, quanto mais você engaja no conteúdo, mais ele te entrega. Então, comenta nem que seja um certinho aqui nos comentários, tá bom? Pra plataforma te entregar mais. E eu agradeço a sua companhia. Tenha um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Um abraço fraterno, fiquem bem e até mais.